Olá, bom dia, como estão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, a nossa aula de arte, professor Adeildo aqui com vocês a partir de agora. Bom dia para o Benedito Portela, quem já estava aqui antes. A Juliane e Adriana, bom dia, gente. Hoje a gente vai falar de pintura corporal. Já pintou seu corpo? Já fez alguma apresentação artística onde foi preciso pintar o corpo? Você se maquia? Se maquia ou se maquia que fala? Não sei. Enfim, vamos lá. Hoje são 29 de agosto. O que tem para nós aqui hoje? Deixa eu tirar logo minha caneta daqui do estojo. Pintura corporal. Olha que imagem bonita. Muita cor, né? Muita tinta, representação. A pintura corporal... Bom dia, Adriana. É uma manifestação cultural, certo? É bom a gente cristalizar logo essa informação aí. A pintura corporal é uma manifestação cultural. Se é cultural, vai ser diferente essa manifestação de cultura para cultura, certo? E ela está presente em várias sociedades por isso mesmo. Como, por exemplo, os indígenas, os hindus, os indígenas africanos e na sociedade ocidental por meio da maquiagem ou da tatuagem. Mas não é só mérito da sociedade ocidental a tatuagem não, viu? Muito menos a maquiagem. Mas atualmente essa pintura corporal ela está mais presente na sociedade ocidental através da maquiagem e da tatuagem. Bom dia, Felipe! Então vamos lá. Aqui nas figuras, né, exemplos dessas questões aí. Vamos falar dos indígenas, vamos começar a falar dos primeiros. Quando a gente fala dos primeiros, gente, é porque as sociedades se organizaram, né, a partir de situações em que a gente vê hoje em dia mais representadas nas sociedades indígenas, porque elas estão muito mais próximas de comportamentos e expressividades que os primeiros seres humanos tinham ao se organizar enquanto sociedade, certo? Tudo é muito mais tradicional do que essa sociedade contemporânea, urbana, dentro desse sistema econômico ocidental que a gente está. Então, é bom perceber essa situação. Então, os indígenas utilizam a pintura corporal como meio de expressão ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade, ok? Para cada evento há uma pintura específica. Se tem uma luta, uma guerra para combater, se faz uma pintura específica. Se é para caçar, pintura específica. Vai ter um casamento, uma pintura corporal e indumentária específica para isso. Morte, do mesmo jeito. Não é muito diferente da nossa sociedade. A gente vê ainda da sociedade urbana contemporânea. Não se vê aí muita diferença quando a gente para pensar que se há uma guerra entre duas nações, em algumas situações existe o uniforme camuflado e aí a pintura no rosto também para se camuflar. Está pintado para a guerra. A gente não caça mais, mas a gente se arruma para ir para o supermercado, né? A nossa caça hoje é no supermercado, no açougue, né? Na feira, no mercado público. Aí a gente se ajeita, bota uma chinelinha, uma bermuda, uma camiseta regata, domingo de manhã, um bonezinho, e vai para a feira. Mas se você for caçar, se você faz caça esportiva, tem isso aqui no Brasil? Tem, né? Tem o paramento para isso também. Não tem mais a pintura, mas tem. Vai para um casamento, roupa e maquiagem. Morreu. Aqui no Brasil, a questão da preparação do defunto para enterrar é muito rápida. Passou pelo IML, foram feitos os exames, tudo é entregue para a família ajeita e faz o velório. Em comunidades, por exemplo, como nos Estados Unidos,
Gente, demora até mais de uma semana para esse corpo ser enterrado. Não é que o velório demore uma semana, é porque ele tem que ajeitar o corpo. Nos Estados Unidos eles têm uma não vou chamar mania não, que é para não desrespeitar, né, a representação cultural deles. Mas eles têm o costume de maquiar o morto, porque ele vai ficar sendo exposto. Aí ele tem que estar, muitos deles ficam mais bonitos mortos do que quando estavam vivos. Ele substitui o sangue por resina, passa por todo um processo, né, para o defunto ficar de boas ali exposto. Isso demora um tanto. Depois eles não fazem o velório sem que a família toda esteja presente. A não ser quando não dá para ir alguém, mas eles esperam de pintura, e a expressão artística mais intensa dessas civilizações é a pintura corporal. A tinta é feita de urucum, jenipapo ou babaçu, na maioria das vezes. Urucum, para quem é nordestino, conhece bem, né, que mora no interior, que é essa sementinha aqui, que a gente tira desse bago meio espinhudo, que serve para fazer coloral. Serve para fazer coloral não, serve para tingir o coloral, que o coloral é feito de quê? De fubá de milho. Você sabia disso? Tem gente que acha que o corante, né, o coloral, é puro urucum. Mas não, é a farinha de milho fina, chamada de fubá, tingida com o urucum. Por que o fubá? Porque o milho, ele não interfere muito no sabor dos alimentos. Então vai só colorir ali. Então eles vão usar essa cimentinha para fazer pintura no corpo, certo? No rosto. Alguns deles vão usar mais, outros vão usar menos. Isso para o vermelho, tá? São os pigmentos naturais. O genipapo é usado para o preto e certas tonalidades de azul. O genipapo é essa fruta aqui, que você está vendo, que é muito conhecida por ser utilizada para fazer licor. Licores são bebidas alcoólicas feitas a partir de frutas doces. Ok? Menos a cana-de-açúcar, que não faz licor, né? Faz cachaça. É uma bebida mais forte. Enfim. Então, aí tem o licor de genipapo, o licor de framboesa, o licor de hortelã, o licor, enfim. E essa fruta, ela escurece com rapidez, que nem batata, só que escurece mais. Então, é possível tirar dele um ativo, né, pictórico, certo? Para usar como pintura. Aí aqui na fotografia a gente vê as canelinhas aqui dos indígenas pintados de preto e vermelho, usando exatamente esses dois pigmentos naturais aqui. Certo? A tinta é feita de urucum, genipapo ou babaçu. Babaçu já é o quê? Um coco de uma palmeira chamada babaçu. Aqui nessa região que nós estamos, Teresina, Timon, é conhecida como Mata dos Cocais. Então aqui a gente vai ter bastante babaçu, vai ter carnaúba, vai ter tucum, vai ter pati, em alguns lugares do Maranhão, a juçara e o açaí, que também são palmeráceas. Enfim, adiante. Tem outras frutas que eles vão usar também como referência para pintura. Como é que essa pintura é feita? Vai depender da comunidade indígena, vai depender do povo indígena. Então, cada povo vai ter a sua maneira de pintar, vai ter a sua indumentária própria, vai ter a sua identidade de pintura corporal. Aí na imagem a gente tem o povo Kayapó. Achava que tudo era índio. Gente, não. Eu sei que vocês não vão pensar assim, mas muita gente pensa que índio é tudo igual, indígena, desculpe, e que a África é um país. São duas coisas assim que, por falta de informação, a gente acaba tropeçando nessas bobagens. Que a África é um país só, é pequenininho e é pobre. Né? E que os indígenas brasileiros, tudo é uma raça só, tudo é uma etnia só.
Mas não, são vários povos. Tinham mais. Esse aí é um exemplo do povo Kayapó. Dá para observar que o urucum é usado aqui sem dó nem piedade. Na região, né, em volta dos olhos e septo nasal, parte do fronte também. Que é esse, professor? É a venta, né, e a testa, em volta dos olhos. O urucum, aliás, o urucum não, o jenipapo vai ser usado para fazer esses padrões geométricos, né, no rosto e em parte do corpo também. Isso se associa, gente, à indumentária. O que é a indumentária? São os adereços, os cocares de penas e os colares e braceletes e outras coisas feitas de semente colorida e costurada. E esse tipo de pintura ele não vai excluir nenhuma faixa etária. Não é só o adulto que se pinta, as crianças também vão se pintar e se paramentar. No caso do povo Kayapó, é assim que uma criança Kayapó é pintada. Vocês percebam que aqui no povo Kayapó, envolver essa região dos olhos, né, septo nasal e parte do fronte de vermelho, é uma característica. Não se limita àquela coisa de fazer uma listrinha de um lado e do outro aqui da bochecha, não é? Duas, e do outro lado também, que a gente está acostumado a achar que índio se pinta assim, que indígena, né, tem essa pintura corporal tão simplificada. Uma vez, numa comemoração do 19 de abril, chamado Dia do Indígena, aqui no Brasil, né, numa escola fundamental, onde minha filha estudava, ela tinha que ir paramentada de indígena para poder fazer uma apresentação lá na escola, e eu mandei ela pintada assim como o povo Kayapó. E aí as coleguinhas e as outras professoras disseram, nossa, que diferente, né? Poxa, ela era a única igual mesmo ao povo indígena, mas ela estava diferente porque ela não estava dentro do padrão estabelecido como normal para o indígena numa escola fundamental, na hora de comemorar o Dia do Índio. Mas vamos lá. Outro povo é o Yanomami. Aqui o que a gente percebe? O Yanomami vai lançar mão do jenipapo e o desenho com linhas geométricas. Pronto. A pintura corporal do Yanomami é mais simples. Em se falando de uso, né, da região do corpo pintada. Eles são menos inteligentes, eles não sabem pintar, eles não são capazes... Não, gente, é uma representação cultural. Então o rosto vai receber essas linhas geométricas, o corpo vai receber manchas e desenhos geométricos também, associados a outros paramentos, como essas estacas, né, esses palitos colocados aí no nariz, na parte de dentro, né, do septo nasal, e na lateral aqui dos lábios, na parte de baixo. Isso não é colado, isso é penetrado, é feito um furinho, e aí e é colocado como se fosse um brinco, né? Não fura a orelha para botar brinco, eles também furam o nariz, a lateral da boca e a parte de baixo do lábio, certo? Outros índios, indígenas, eu tenho que estar corrigindo o tempo todo, fazem um corte na parte de baixo do lábio e colocam uma placa de madeira que vai aumentando, vai alargando. Ele fica com uma condição de status, né? O povo Chavante, já falei aqui de dois, Kayapó e Yanomami. Agora vamos ao Chavante. Olha a diferença. Como o Chavante vai usar o jenipapo em volta dos olhos, como se fosse uma máscara, né? Uma máscara de herói da Marvel, esse bem aqui. E o urucum no resto do rosto todo. Ele vai usar também argila e urucum para fazer essa armação, né, no cabelo, uma espécie de gel fixador. A pintura não se limita só à questão de passar nessa região do olho aqui como o Yanomami, né, como se fosse uma faixa, mas ele vai fazer desenhos. Os desenhos em volta dos olhos vão ter um outro padrão, ele repete com o jenipapo.
Então é assim, cada povo terá a sua representação, certo? Josias está perguntando se era rena. Aí nos índios, não. Eles vão usar os pigmentos, os indígenas brasileiros vão usar os pigmentos da flora, né? O urucum, o genipapo principalmente, certo? E argilas coloridas. A rena vai ser representada, vai ser usada em definições lá dos povos indianos, indígenas não, dos povos indianos. A gente vai já falar da pintura de rena, tá certo? A Joyce também pergunta. Vi um rapaz que ficou queimado com rena, causa alergia? Eu nunca ouvi falar que rena causasse isso, porque a rena é um extrato vegetal, certo? Que não é para queimar. A gente vai ver uma pintura com rena aqui, aí a gente discute melhor essa questão. Já, daqui a pouco. Outro povo aqui é o povo Craô, que vai usar o genipapo para pintar esse padrão. E também vai usar um pegamento, né? Uma espécie de cola, de tinta que cola, e vai espalhar pluma de ave nessa tinta, e vai ficar assim, ó, coberto de pluma, de pena. Como se fosse um pássaro. O povo Craô. Muitas vezes também chamado de Craó. Aqui, pintura de rena na cultura hindu. Vamos falar da rena agora. Se fosse... Eu nunca ouvi falar de casos de alergia com rena, mesmo porque, olha a área que é trabalhada com a rena. Muitas vezes, boa parte do braço, da mão toda, do rosto, certo? É trabalhado com rena. No caso de alergia, eu nunca ouvi falar, mas se houver, olha só o estrago que vai fazer. Isso é da cultura hindu, da Índia. A cultura hindu também utiliza pintura corporal nos casamentos, em que as noivas são pintadas por todo o corpo, com desenhos decorativos que representam sorte para a noiva e um rompimento com a antiga vida em família, e para exibir a condição da mulher casada, um sinal vermelho é colocado no centro das sobrancelhas. Quando uma mulher hindu se casa, ela passa a fazer parte da família do seu marido. Ela deixa de ser filha da mãe, filha do pai, irmã dos irmãos dela, para ser filha, irmã dos irmãos e dos pais do marido. E deixa de ser integrante da sua família biológica. Às vezes a gente, nossa, que escândalo, que absurdo, mas é cultura lá. É cultural lá, sem problema nenhum. Nós não estamos falando de todas as pessoas. É lógico que na contemporaneidade, mesmo numa cultura como a hindu, que é extremamente tradicional, há diferenças também. Tem pessoas que se comportam diferente. O Júlio está colocando assim. Bom dia, eu sou Júlio César, de Redenção do Gurgueia, terceiro ano B manhã. Professor, eles viviam todos juntos, povo Caiapó, com os outros povos indígenas? Não, cada povo tinha a sua região. Tanto que era normal acontecer guerras, né? Por causa de invasão de terras indígenas de um povo por outro. Aí depois da colonização, esses povos começaram a lutar contra o inimigo comum, que era o colonizador, certo? Mas cada povo se organizava ali dentro da sua situação. Não vivia todo mundo junto, não. Ok? Inclusive a questão da etnia, da aparência física, era bem diferente. Ó. Se a gente colocar bem aqui, ó, esse povo chavante, a aparência física, o rosto, o corpo, em comparação com o povo Craô, por exemplo, que já é de uma etnia com uma definição física diferente. Os olhos são mais puxadinhos, né? E a questão da maçã do rosto mais larga. Então, essas coisas quando a gente fala indígena, aí todo mundo, índio, aí coloca tudo num saco só. Mas quando você para perceber a diferença étnica e cultural dessas nações, aí você diz, tá certo, é diferente. Os chavantes dos Yanomami, os Yanomamis já têm uma definição, um desenho diferente do corpo, do rosto, etc. Deixa eu ver aqui. O Caiapó é mais parecidinho com os chavantes. Perceba como o chavante, o olho é mais amendoado,
certo? Ele é mais corpulento, né? O rosto é mais forte, mais ondulado, e por aí vai. Então esses povos eles viviam separados, certo? Mas não deixavam de se comunicar. Bom, essa questão para a noiva hindu, as pinturas que ela faz no corpo, são como uma representação desse ritual de passagem para a noiva, certo? Um rito de passagem. Ela passa por toda essa questão da pintura corporal no casamento ou em outras situações. Ela pode passar também por esse processo, que é feito com uma tinta. Essa tinta é aplicada, desenhada, né, na pele dela e depois removida. Quando ela é removida, ela deixa essa marca, certo? A rena é removida e deixa essa marca na pele por uns 15 dias, mais ou menos. Fica assim marcada, certo? No caso da colocação da Joyce, que falou que viu um rapaz que ficou queimado com rena, eu acho que a pessoa que aplicou a rena não foi honesta com o rapaz. Talvez ali não tivesse só rena, tá ok? Alguma coisa que criou alergia. Agora vamos dar aqui um exemplo de... A gente não vai falar de tatuagem agora, mas só adiantando. Os terríveis anos 70 e 80 nas comunidades de periferia urbana de Teresina, as pessoas faziam marcas na pele com leite de castanha de caju. Aí isso sim, isso queima. A forma desenhada ou a letra da inicial do nome marcada na pele era feita com uma queimadura de leite de castanha de caju. Isso era comum, né? As pessoas, até para mostrar que tinham... Isso acontecia muito entre os meninos, para provar, né, que tinham força e que suportavam essas privações, etc. Minha mãe nunca me deixou fazer, claro. Assim, tu é maluco, tu vai te queimar com leite, vai ficar eternamente essa cicatriz. Aí hoje eu agradeço, né, a minha mãe não ter deixado eu fazer. Eita, queimar a pele complicado. Bom, também temos os indígenas africanos, os povos, civilizações africanas. Assim como os indígenas, muitas tribos africanas também usam a pintura corporal como significados particulares a cada evento. É que nem a roupa da gente. Você vai para um churrasquinho, final de semana, na casa de um amigo, você não se veste para ir ao baile. Você não vai botar passeio completo, que é terno, gravata e o paletó, né? E nem vestido longo de tecido fino, tecido glamuroso e maquiagem. Não, você vai como quem vai passar amanhã na casa de um amigo para comer um churrasquinho. Tomar um suco natural. Ok? É diferente. Você vai ao seu culto religioso. Você vai ao culto, vai à missa, né? Vai ao terreiro. Cada um tem a sua denominação, o jeito que você usa para se apresentar nesses momentos, nesses meios. Aí vai para um casamento. Aí sim, dependendo de como está exigido no convite, você vai, né, responder a esse chamado. É passeio completo, é esporte fino, é moda praia, né? A gente vai casar na praia, pode ir de bermuda e tal, etc., descalço. Vai depender de como está no convite, né? São contratos sociais. Você já recebeu um convite onde nele está as iniciais lá, RSVP, já recebeu e ficou assim sem saber o que era, depois te disseram, ou você não sabia e ficou por isso mesmo? Sabe o que significa RSVP? Isso vem da influência francesa, né? Répondez s'il vous plaît, ou responder por favor. Que significa que você vai confirmar a sua presença. Recebeu um convite que tem RSVP, você vai ter que ligar para a pessoa, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa confirmando, olha, eu vou. Que é para poder a pessoa contratar o banquete, né? Contratar o buffet. Também é francês. São contratos sociais. E a gente vai para casamento desse jeito. Bom, aqui nos africanos, tanto como nos indígenas, como nos hindus, e a gente que vai para o churrasquinho no sábado de manhã, ou domingo, tudo é uma questão de beleza.
Você está bonito por aí ou vai de qualquer jeito? A gente fica preocupado. Principalmente as meninas. Vai tirar foto de uma colega sua. Ah, vou fazer uma foto. Pera, vou ajeitar o cabelo. Peraí. Aí faz uma pose. É automático. Porque a cobrança em cima delas é muito maior. Tá ok? Então é isso. Tudo é correndo atrás de beleza. Bom, esse processo, né, para se embelezar. A natureza também é muito retratada nesse tipo de pintura corporal aqui entre os africanos. As pinturas africanas são feitas com vegetais, do jeito dos indígenas, né, para conseguir pigmentos naturais, barro ou argila, que vai estar entre o ocre vermelho e o amarelo, que são extraídos de rochas vulcânicas, né, a cal branca e seiva de algumas plantas que possuem pigmentos fortes. Aí você vê aqui esse... Eu vou chamar de guerreiro, ele deve estar se preparando para a guerra. Olha como ele está com um espelhinho na mão. Desses de fechar e tudo. Significa dizer que essa foto é recente. E essa outra aqui, além da preocupação com o rosto, a pintura tem toda uma questão ornamental, né, de flores, etc, etc, etc. Ok? Assim como os indígenas brasileiros, as comunidades tribais africanas também vão se diferenciar etnicamente. Vai ter gente de todo jeito. A gente aprendeu que negro tem obrigatoriamente que ter o nariz largo, os lábios muito carnudos, né, o queixo proeminente, aquela coisa forte e tudo. Mas a gente vai perceber que não é sempre assim. Tá? Aqui a gente tem um exemplo. Lábios mais ou menos, né? o nariz não tão opulento, etc, etc. Quando você olha com mais cuidado, você percebe que tem muita diferença. Muita diferença. Analisando esses tipos tradicionais de pintura corporal, quais? Esses que a gente viu aqui, são tipos tradicionais de pintura corporal. Certo? Ah, o tradicional não é a minha maquiagem, não. Não, filho, desculpa, mas os tradicionais são esses aqui. Os representativos culturais tradicionais são esses. Então, analisando esse tipo de pintura corporal, é possível notar o choque cultural existente entre as sociedades. E observar também como é mutável o conceito de beleza. Por mais que na sociedade urbana contemporânea a mídia aponte para um caminho único de beleza, a gente vê que nas populações tradicionais, quando a gente não se prende a essa questão de padrão de mídia, a gente percebe que os conceitos de beleza são mutáveis e variados. Esse senhor aqui está belíssimo na concepção cultural dele. Todo pintado desse jeito, parecendo uma louça chinesa, cheio de detalhamentos e tudo mais. Com esse turbante dentro da cultura dele. Essa moça, embora aqui seja uma imagem de uma pintura hindu, bem ocidentalizada, mas ela tá bonita para o casamento. Tem essa parte da corrente que prende do cabelo, aí vem num anel, né, que é preso no nariz, na parte aqui da lateral do nariz. E ela tá ótima, vai casar belíssima. Do mesmo jeito que a gente tem como referência europeia aquela noiva, né, ocidental de branco, com véu, né, grinalda, buquê, tecidos luxuosos com pedraria, para maquiagem, beleza ocidental, etc. São referências de beleza diferentes. No entanto, a pintura corporal na sociedade contemporânea ocidental vai se basear nos mesmos princípios de embelezar-se e expressar algo. Ou seja, apesar da gente ter uma referência diferente, a gente está procurando a mesma coisa, ficar bonito e expressar alguma ideia. Agora, ficar bonito em que sentido? No sentido do padrão que você quer seguir. Certo?
Eu não uso o meu cabelo todo, porque na frente já foi todo embora, boa parte, né? Aí fica falhado. Aí, deixando crescer, fica aquela coisa estranha, porque eu sou um tanto calvo. Aí o que acontece? Eu raspo a cabeça. Na minha concepção de padrão, eu fico melhor assim. Entre amigos também, familiares, eles acham melhor. Então, reforçam a minha ideia, né, do que é legal, confortável e bonito para mim. Portanto, né, e mesmo assim, eu deixo a barba crescer. Dou uma certa medida para o tamanho da barba. E sigo alguns padrões de corte, né, para que essa barba fique mais ou menos. Às vezes eu me apresento assim, com o que os portugueses chamam de barbicha e a gente chama de cavanhaque. Só essa parte aqui, né, bigode, a parte do queixo. Fiz isso ontem, a minha filha mais nova disse, ei, não prestou não. Não combinou, pode tirar. Eu digo, calma, coração. É meu corpo, minha barba, minhas regras. Mas eu não gostei. Não, mas eu estou bem, estou confortável. Certo? Então a gente precisa estar entendendo que cada um tem uma visão diferente de beleza. Certo? Mas o que a gente quer é isso, embelezar e expressar. Outras pessoas só ficam confortáveis se a sua aparência, se a sua expressividade estiver completamente dentro do padrão estabelecido. Porque ela não quer ficar desconfortável. Chamar a atenção pelo igual e não pelo diferente. E o que se usa muito na sociedade ocidental? Maquiagem. Essa maquiagem ela vai servir para quê? Bom, a maquiagem sempre foi um artifício feminino de beleza. Sempre. Espera aí, sempre? Nem sempre. Aqui está colocado como sempre, mas eu me lembrei bem aqui de uma coisa, que já foi falado aqui. O homem do século 17, 18 na França, obrigatoriamente, para estar dentro do padrão de beleza, tinha que usar maquiagem. Certo? Mas, tradicionalmente, sempre foi um artifício feminino de beleza. As técnicas de maquiagem crescem ininterruptamente, ou seja, elas não param de crescer, e seguem tendências e padrões. Essas tendências, esses padrões, a gente vai modificando de acordo com o mercado. Porque, antigamente, a ordem vinha da realeza e muitas vezes do clero. A realeza, a elite real, é que ditava moda, jeito de comportar, de vestir. Aí apareceu um novo nicho na sociedade, uma nova sociedade, né, chamada de burguesia, que era dos comerciantes, que enriqueceram muito com o comércio e que passaram também a ditar algumas coisas a partir do mercado. Então, se você quer criar uma tendência para que tal produto seja mais usado, né, e o mercado dele cresça, aí vai estar ali a mão, né, do comércio, da burguesia, desse pessoal lá de cima que mexe com todo mundo. É bom não esquecer essa questão aí. Eles é que criam os padrões e as tendências. Entretanto, não apenas as mulheres utilizam a maquiagem. O teatro, o cinema e a fotografia também a utilizam para fins artísticos, para expressar ideias. Hoje em dia, nem tanto mais a questão da maquiagem masculina, por exemplo. Não é só no teatro e no cinema. Para enfatizar, né, o desejo nas imagens e fazer referências socioculturais a depender da manifestação. Aqui, um olho maquiado, não um olho feminino maquiado, conforme o padrão da questão da busca. Gente, sobrancelha. Olha só. Aqui a gente vê os pelos fininhos e tal, mas é desenhado uma em volta que tenha um desenho padrão que tem que ser imitado. Aí as pessoas têm sobrancelhas diferentes, mas elas querem esse padrão aí. O que acontece muitas vezes? Tatuagem e micropigmentação, para poder ter um desenho de sobrancelha, que não é o desenho que a pessoa nasceu e está insatisfeita, né, com essa. Aí, quando caiu na moda essa história de tatuar a sobrancelha, o que apareceu de profissionais que não estavam preparados para fazer essa tatuagem, e aí ficou pior do que estava antes, ficava pior do que estava antes. Aqui a gente tem um exemplo de um ator, de um modelo que foi maquiado para poder ficar bem na fotografia. Aqui a gente vê o rosto dele ao natural.
E aqui vê-se até que fica diferente, o nariz fica mais alongado, as olheiras somem, né? Os olhos ficam mais claros, né? Essas questões do brilho, da oleosidade da pele é retirado, até o sinalzinho dele aqui no queixo desaparece um pouco, para poder iluminar essa pele e mostrar outros parâmetros, certo? Que estavam meio escondidos através da maquiagem. E principalmente, na nossa cultura ocidental, tornar esse visual mais jovem, porque a perseguição que a gente faz da juventude, principalmente depois de um certo tempo, é terrível. A gente chega aos 30 e aí começa a olhar no espelho e ver as diferenças. Eu tinha uma sobrancelha espessa, desse jeito aqui. Aí, um dia do nada, eu olhei para o espelho e disse, cadê minha sobrancelha? Foi embora. O viço do rosto, os olhos caíram. Aí você fica, meu Deus, aí sofre. E vai fazer o quê? Chorar em posição fetal, porque eu não posso fazer uma cirurgia, né? Não tem como. Ainda não me atrevi à interferência da maquiagem para fazer nada. Aí pronto. Certo? Mas quem pode faz e vai embora. Tatuagem. Olha lá. Qual a diferença da tatuagem lá para a pintura hindu do casamento? É porque a rena não deixa um desenho permanente. A rena fica ali, a mancha. O desenho feito pelo tingimento fica uns 15 dias, mais ou menos. 20 talvez, ou até menos. Mas ela não fica marcada na pele. A tatuagem é uma pigmentação que atravessa nessa primeira camada da derme da gente e fica entre, acredito eu, a derme e a epiderme. No espaço onde ainda é visível externamente, mas onde as células não se renovam. Porque a pele da gente, né, a célula se renova o tempo todo e ela vai escamando. Então a tinta da tatuagem fica logo abaixo dessa camada que escama. Por isso que ela não vai embora. Ela fica lá o tempo todo. Só sai a laser. A facão não, a laser. Só sai a laser. Tá? Minha mãe que dizia que se eu fizesse uma tatuagem, ela ia tirar a facão. Aí eu fiz. Mas eu já tinha mais de 30, já morava na minha casa, já tinha minha família. Enfim. A tatuagem não é uma manifestação pertencente exclusivamente à sociedade contemporânea, como se pode pensar. Estima-se que ela tenha surgido por volta do ano 3000 a.C. no Egito. Eita, povo indo para frente, né? Esse do Egito de antigamente. Em rituais ligados à religião. Ah, tá. E é sempre assim, gente. Essas manifestações de pintura corporal, de indumentária, de coisas mais tradicionais com o corpo, elas têm fatalmente um início ali num ritual religioso. Ok? Todavia, a popularização da tatuagem, característica, né, contemporânea, da sociedade contemporânea ocidental, também está ligada ao desejo de expressar algo, um estilo, uma opinião, etc. Muitas tribos urbanas têm a tatuagem como marca de seu estilo, como se fosse uma patente. Aqui na fotografia a gente tem um estilo de tatuagem, certo? Corporal, japonesa, né? Dos samurais, né? E outras associações aí que tinham a tatuagem como uma marca. Então eles tatuavam o corpo do pescoço até a altura dos joelhos, certo? E tinham representações da natureza, né? da florada da cerejeira, cada um com a marca que representasse seu clã. Isso aí é tradicional no Japão. Os Maori, ali da região insular, né, da Oceania, eles usam também tatuagens no corpo todo e principalmente no rosto. Essas tatuagens são representativas, né, de cada etnia Maori e são feitas principalmente em guerreiros. Hoje esses guerreiros não guerreiam mais, mas tradicionalmente eram homens preparados para defender o seu território, atacando se possível. Então essas marcas são representativas, certo? São bem próximas das tradições
de cada povo maori. Aí alguém, na década de 70, 80, percebeu que a tatuagem maori era bem bacana, bem massa para fazer, né, no próprio corpo, sem significado nenhum, só porque era bacana. E aí a gente acaba fazendo o quê? Tanto a tatuagem japonesa, quanto a tatuagem maori, no estilo maori, tribal, que a gente vai chamar assim. Esse aqui nem maori é, porque ela tem aqui um tema, né, asteca. Mas vai na linha aí da tatuagem tribal. Vai servir como referência estética, simplesmente. Tipo assim, olhem para mim, eu sou tatuado. Minha tatuagem é massa e foi cara. É o status. E assim, hoje em dia, os pigmentos, as técnicas de tatuagem, elas estão mais próximas de algo que a gente pode chamar de saudável, certo? Porque antigamente, os pigmentos coloridos, por exemplo, principalmente o vermelho, tinha muito chumbo. Hoje tem que ter cuidado, você vai no lugar onde faça maquiagem, você tem que estar por dentro da questão das substâncias. A pessoa trabalha bem, ela usa pigmentos de boa qualidade, né, sem chumbo, etc. Tem que ver tudo isso. Eu vou lá no Marquinhos da esquina, que ele faz. Tu sabe lá se o Marquinhos faz o procedimento correto, né? Se a agulha que ele está usando, porque ali é uma perfuração na pele, se a agulha que ele está usando ela é reutilizada, é um perigo. Então tem que prestar atenção, tá? Por isso que, porque minha mãe não deixa, meu pai não deixa. A preocupação principal deles, dos seus pais, e a gente sabe que uma categoria, né, que uma geração sempre está em oposição à que está à frente e vice-versa. É cultural por quê? Porque tatuagem ainda é visto fortemente como uma coisa ligada à marginalidade. Ok? Aí, você não vai ficar que nem um maloqueiro, um marginal. O medo é esse. E é um medo que se valida. Né? Ninguém critica esse tipo de medo, porque quem é pai sabe. E outra tem a questão da preocupação com essas substâncias, de onde é que é feito, os materiais e tudo mais. Tá? Certo? Mas que é uma questão de assumir um status de beleza, certo? E muitas vezes de poder econômico, porque uma tatuagem desse tamanho aqui é cara e demora. Certo? Tem a questão de estar em dia com esses processos modernos. Outra coisa, tatuagem e corpo. Principalmente na questão masculina. O corpo se apresenta geralmente, um corpo tatuado, dentro de um corpo trabalhado na academia. Mas isso aí não tem a ver, geralmente tem. Certo? Pessoas tatuadas que se exibem muito, né, faz questão de exibir, geralmente ela está dentro de um corpo trabalhado na academia. Tá, okay? Principalmente essas feitas no braço. Tem gente que só malha o braço, né? Paga a academia, tem toda a estrutura lá para fazer exercício no corpo todo, aí malha só o braço, que é para manter a tatuagem ali no seu pedestal. Mas vamos lá. Essa pintura corporal também esteve inserida em diversos momentos por toda a história da humanidade. Vai ser utilizada de diferentes formas e com diferentes intuitos, como a gente mostrou aqui. Mas com intenções básicas comuns a todos os tipos de manifestação da mesma. A pintura corporal é mais que uma mera característica de manifestação cultural da humanidade. É parte integrante da formação da maioria das sociedades. Então, não há uma sociedade em que a pintura corporal não faça parte do desenvolvimento cultural tradicional desta sociedade. Certo? Por mais que sejam, por mais que sejam tradicionais, principalmente sociedades muito religiosas, quando você vai voltando um pouco no tempo, os ritos dessa religião, os mais tradicionais, os mais básicos, né, que inauguraram essa sociedade, elas vão ter sim um tempo em que a pintura corporal foi importantíssima. Em algumas delas ela é abandonada. A cultura cristã católica, principalmente da Idade Média, ela vai proibir a inserção de pintura no corpo por causa de uma ideia que a gente já viu numa aula aqui, onde o corpo é a morada de Deus, a morada do divino, então ele não podia nem lavar, que dirá fazer pintura corporal.
Então, a maquiagem foi vista como uma coisa pecaminosa pelos grupos evangélicos até a década passada. Não, década passada não, eu estou em que ano, Jesus? Até o final dos anos 90, mais de 30 anos já. De 90 para cá, mais de 30. Eu só penso, Jesus amado, nós estamos em 2022, Adeildo da corda. Então, eu fui colega, porque assim, a minha família era tradicionalmente evangélica, mas o meu pai e a minha mãe nos criaram livres para escolher a religião que a gente queria. E a gente era muito próximo, né, de amigos e tutores e professores católicos. E a gente acabou se tornando católico, a maior parte dos meus irmãos. Mas nós tínhamos amigos evangélicos em que as meninas não se maquiavam nem cortavam o cabelo. Ainda existe congregações assim, certo? Por quê? Porque vem dessa tradição cristã de que a pintura do corpo, né, interfere na validação espiritual. Isso foi mudando, né? Acho que a Igreja Batista foi uma das primeiras que começou a mudar essas concepções. E hoje, na maior parte das igrejas evangélicas, é até aconselhável que a moça se maquie para ficar bonitinha no culto. É estar apresentável. Tudo isso entre aspas, viu, gente? Porque referências são referências. Beleza? Então a pintura corporal está nessa representação, sim. E estando na representação e seguindo os padrões, existe o padrão dentro do padrão. Ah, você vai seguir esse padrão, mas siga direito. Tem a maquiagem, que pode ser feita direitinho, e tem a maquiagem que ela está imitando o padrão, mas foi mal feita. Lembra a história da sobrancelha? Pois é, para você ter uma maquiagem ok, você tem que ter técnica para maquiar, que nem pintar um quadro. Ah, eu pintei um quadro, copiei do fulano de tal, não ficou bom, mas você desenvolveu legal a técnica, você estudou bem, fez um estudo, né, fez um esboço, foi lá, viu o material, viu o tipo de tinta, o tipo da base, né, treinou antes, viu se aquilo era uma expressão que você já tinha habilidade para fazer. A mesma coisa se dá com a questão pintura corporal e maquiagem. Não vá no tatuador da esquina. Também não vá na maquiadora ou no maquiador que não tem técnica para isso. Que não estudou. Precisa estudar, professor, para ser maquiador. Gente, por que não? E alguns exemplos de maquiagens que, apesar de seguir técnicas, elas muitas vezes fogem da análise. Como é que a gente vai dizer, né? Sabe o circo, né? O circo tem alguns personagens que usam e abusam da maquiagem e acaba ficando meio assim. Então esses exemplos aqui são de maquiagens que vão além de, ou que a técnica não atende o formato do rosto, não atende o tamanho dos olhos, etc, etc. E fica meio engraçado mesmo, ok? Então cuidado com interferências, mesmo quando você está seguindo um padrão, certo? Cuidado com exageros, porque você pode estar, de repente, né, se destacando demais, a não ser que isso tenha um propósito. Aí de boa, não tem problema. Estou assim porque estou imitando tal coisa, estou fazendo uma crítica, estou fazendo... Certo? Mas às vezes a gente exagera um pouco quando a gente quer se representar. Isso aí é normal, principalmente na adolescência. A gente assume uma identidade, essa identidade tem paramentos, tem maquiagens, tem a sua moda. Aí a gente acha que quanto mais objetos e referências significativas a gente joga em cima do corpo, melhor a gente vai estar representado e a gente perde a mão. Acontece a mesma coisa com a maquiagem. Ok? Lábios carnudos, por exemplo, é uma coisa que eu sempre achei interessante nesse sentido, principalmente de maquiagem para mulheres brancas. Uma das coisas que sempre, né, de forma racista se colocou para o povo negro é a crítica aos lábios carnudos. E, no entanto, num dado momento da moda, todo mundo queria ter o lábio carnudo. Entre outras coisas. E aí se passa pelo cabelo, etc, etc. Quanto à tatuagem, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de
de coisas mal pensadas. Tem gente que tem os seus ídolos, aí quer fazer a tatuagem do seu ídolo, que pode ser um astro pop, pode ser do rock, pode ser do sertanejo, pode ser uma irmã, uma filha, um filho, a mãe, os avós. E aí quer tatuar essa pessoa no corpo. Gente, um retrato é dificílimo de fazer em tatuagem. Então você precisa de uma pessoa com técnica desenvolvida para isso. Senão fica desse jeito aqui né? Michael Jackson. Esse aqui é o Michael Jackson. Tatuado, não sei em que, parece que aqui é o peito, não sei a costela. E uma frase, forever with us, sempre com a gente, sempre conosco, Michael Jackson. Aí fica caricatural, fica cartunista, né? E esse daí foi o Marquinhos que fez, tá? E outras, a pessoa faz de propósito, eu quero causar. Aí a pessoa pega e tatua, ou manda tatuar uma cebola debaixo da axila. O que ela quer dizer com isso? Será que tem a ver com o cheiro da própria axila, que ela tá mais nem aí, todo mundo diz que é cheirar cebola mesmo, ela tatua uma cebola na axila. Essa é a pessoa assim, livre de qualquer corrente ideológica, né, cultural, ela vive porque acha bom viver, e quem quiser que a assuma como amiga, como colega de trabalho, como namorada, como que for. Tatuou uma cebola. Senhor do Bonfim. Outras tatuagens não é nem a questão de se estabelecer como minha ideologia é essa. Às vezes é porque dá errado mesmo. Aqui a tentativa da moça de tatuar no lugar das sobrancelhas esses ramos, né, com umas florzinhas aí. O rosto, gente, tem que ter muito cuidado com essa questão de tatuagem no rosto. O Whindersson Nunes, inclusive, foi criticadíssimo depois que o Whindersson Nunes foi criticadíssimo quando tatuou, né, o rosto. Mas depois de um tempo todo mundo acostumou. Mas ele não fez isso aí, esses raminhos nas sobrancelhas. Tá? Outra é a tatuagem sem projeto, porque a pessoa que vai tatuar não tem habilidade e aí quer desenvolver uma ideia e acaba fazendo bagunça, como é o caso aqui. Um dragão, ele até que fez bem a cabeça, aí depois ele foi desenhando essa outra parte aqui, aí não delineou direito e acabou sem terminar. Um profissional da área, quando olha um negócio desse aqui, diz, eita, esse aqui aí dá trabalho para cobrir, porque tem como. Tem como cobrir, sem problema nenhum, certo? Agora, se você for passar, porque tatuagem, já me perguntaram, tatuagem, e doeu para tatuar? Dói, não tem essa história de, porque dói mais ali, dói, tá? A tua pele está sendo perfurada por uma agulha, muitas vezes são 3 ao mesmo tempo, ali naquele motorzinho, então dói. Então, se você está disposto a passar por um sofrimento desse, por um tempo, que seja algo que realmente tenha significado e fique bem, né? Porque o arrependimento é isso, depois só com laser. E já ouvi dizer que com laser dói mais do que fazer a tatuagem, porque ele vai queimar a tua derme. Outros exemplos de eu estou decidido e isso que eu quero, são essas aqui. O rapaz aqui que ama essa Brenda, então ele tatuou não só o nome Brenda nas costas, mas o nome Brenda é formado por outros nomes Brenda, e a palavra, o nome Brenda, tatuado aqui embaixo com várias fontes diferentes. Né? Muito bem homenageada essa Brenda, seja quem ela for, namorada, irmã, mãe ou avó desse rapaz. E o outro aí decidiu que eu vou ficar com o abdômen trincado sem precisar ir para a academia. É só eu fazer uma pintura aqui que imite esse desenho. A gente percebe que ele ainda está no jeito que possa, que essa tatuagem funcione. Mas e se ele alargar de repente, né, por uma conta da mudança de metabolismo com a idade e tal, aí já vai ficar estranho. Ele vai ter agora que estar na obrigação de se manter assim, magrinho sempre, tá ok? Mas não é só a tatuagem que dá errado, não. Tem tatuagem que dá certo. Não são essas aqui ainda são as que deram errado. Esse tigre meio esquisito. E tatuagem com kanji, parece que é isso, com ideogramas japoneses ou chineses. Tenha certeza da tradução para você não tatuar, né, palavra errada.
E aqui exemplos de processos profissionais. Ok? Essa área aqui do peito, inclusive, isso aqui leva um tempão para fazer, são várias sessões, mas a gente vê aqui o trabalho bem feito de sombreamento, de perspectiva, as agulhas certas, a pigmentação certa, o jeito certo de mapear o troço, de fazer o tracejado para depois fazer a tatuagem propriamente dita, certo? Aqui outro exemplo, né? Figura humana é complicado para desenhar, para pintar, precisa de muita agilidade para fazer isso aí, beleza? Essa foi a nossa aula sobre pintura corporal nas sociedades mais primitivas e nas contemporâneas. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, Júlio, tchau, Felipe, tchau, pessoal. Até mais.